Olhem para as estrelas e não para os seus pés. Foi o que disse um homem em 2015 na Sydney Opera House, preso a uma cadeira de rodas, marcado pela esclerose lateral amiotrófica, uma doença do neurônio motor, diante de um público de milhares de pessoas. Mas mentalmente, essa pessoa foi muito além antes de sua apresentação do que uma mente comum. Stephen Hawking visitou em sua mente a singularidade primordial do Big Bang. A expansão do cosmos mergulhou nos abismos gravitacionais dos buracos negros e explorou o multiverso. Sonhou e teorizou sobre universos bebês que se desenvolviam dentro de uma singularidade. E se suas teorias podem ser comprovadas ou se parecem mais fruto de uma imaginação fértil? Nenhuma outra ideia científica moldou tanto nossa visão do universo quanto as de Hawking. Mas, que lugares e esferas da realidade ele atravessou? Quais regiões do cosmos visitou que só podemos sonhar? Na primeira parte do documentário, abordamos o Big Bang, lidamos com buracos negros, a radiação de Hawking e universos bebês. Mas além desses temas abrangentes, ainda restam pelo menos duas outras áreas a serem mencionadas, que são profundamente influenciadas por seu legado: o mistério do tempo e a teoria do todo. Claro, você poderia dizer que tempo é simplesmente aquilo que passa enquanto contamos os segundos. E não estaria errado. Mas esse tema é tão complexo e multifacetado que um ou vários capítulos mais abrangentes, como nesta documentação, na verdade não seriam suficientes para abordá-lo. Por isso, hoje vamos dedicar bastante tempo e nos concentrar totalmente no tema do tempo, essa dimensão de aparência mística que de alguma forma abrange tudo, mas cujo curso ninguém pode parar. O que há de especial sobre o tempo e o que Stephen Hawking disse sobre isso? Além de medir segundos, minutos e horas, será que conseguimos desvendar outros segredos do tempo? Vamos explorar um campo fascinante que sempre abordamos superficialmente neste canal. Algo que os cientistas já vêm investigando há muito tempo e ao qual Einstein, com sua teoria da relatividade, e outros pesquisadores depois dele chegaram muito perto. No entanto, isso sempre parece estar num futuro distante, como a construção de um reator de fusão rentável. A teoria de tudo. Os cientistas realmente podem conceber uma teoria que se refira a todos os fenômenos do universo? A gravidade, o eletromagnetismo, a mecânica quântica e outras áreas da física podem realmente ser unificadas em um único modelo científico da realidade? Neste vídeo e na segunda metade desta segunda parte da extensa biografia de Hawking, queremos nos dedicar a esse tema fascinante. Fiquem atentos. Porque quando um cientista como Stephen Hawking está em busca de uma teoria que possa explicar tudo ao nosso redor, definitivamente devemos prestar atenção. E agora, vamos começar mergulhando mais uma vez no passado e acompanhando Stephen nessa jornada. Como ele publicou seu primeiro livro popular, Uma Breve História do Tempo, e o que ele pensava sobre o tempo. Por fim, acompanhamos Stephen Hawking em 1974, quando foi ao Caltech pesquisar buracos negros. Ele descobriu, junto com seus colegas, entre outras coisas, que os buracos negros são termodinamicamente ativos, que possuem uma determinada temperatura e que se dissipam devido a efeitos quânticos. Buracos negros menos massivos somem mais rápido, enquanto os mais massivos duram mais tempo. Buracos negros maiores, como o de Cygnus Gis-1 ou os do centro da Via Láctea e Andrômeda, como Sagitários a estrela, existirão por muito mais tempo que a idade do universo. Hawking não só descobriu a radiação, em 1975 também encontrou a temperatura dos buracos negros. Em 1976, ele criou o paradoxo da informação dessas singularidades. Em 1978, pensou em buracos negros primordiais e, em 1980, voltou à teoria da inflação. E por que ele não deveria, já que já era um cientista aclamado nos círculos acadêmicos, escrever também um livro de divulgação científica sobre o universo? Essa ideia lhe ocorreu em 1982, inicialmente com o objetivo pragmático de financiar a mensalidade escolar de sua filha. Mas sua visão ia além disso. Ele queria levar os avanços impressionantes sobre o cosmos a um público mais amplo, em vez de mantê-los apenas na Torre de Marfim acadêmica.
Seu objetivo ambicioso era fazer com que os leitores compartilhassem do fascínio e da sensação avassaladora de progresso que a física havia experimentado nas últimas décadas. Você pode me ouvir? A tecnologia transformou as perspectivas para as pessoas com deficiência. Pessoas como eu agora podem se locomover de forma independente e podem se comunicar. O fato de você estar me ouvindo agora mostra o que a tecnologia pode fazer, mesmo que isso me dê um sotaque escandinavo ou americano. O principal problema de comunicação para pessoas como eu, que não podem falar, é o que chamamos de taxa de balde. Essa é a taxa na qual as informações podem ser transmitidas. A fala normal varia de 120 a 180 palavras por minuto. Em contraste, um digitador razoável consegue fazer de 40 a 60 palavras por minuto. Assim, se equipássemos pessoas normais com teclados, elas poderiam se comunicar a uma velocidade entre metade e um quarto da taxa da fala. No entanto, muitas pessoas que não conseguem falar também têm outras deficiências, como eu, e não conseguem usar um teclado. Em vez disso, elas precisam usar um ou mais interruptores operados por movimentos da cabeça ou da mão. É aqui que o problema do fluxo de informação realmente nos confronta. Pode-se conseguir operar um interruptor 2 ou 3 vezes por segundo. Isso significaria que se poderia enviar informações a uma taxa de 2 ou 3 bits por segundo. Um bit de informação é a resposta para uma pergunta de sim ou não. Por outro lado, se você considerar que uma palavra média tem cerca de 5 caracteres e assumir que qualquer caractere pode seguir qualquer outro caractere, a fala normal tem uma taxa de fluxo de informação entre 50 e 75 bits por segundo. No entanto, o fluxo real de informação na fala humana é muito menor do que isso. No caso dos discursos políticos, é praticamente zero. O caminho até a publicação teve muitos obstáculos e reviravoltas. Antes da edição inicial, vários erros foram encontrados. O livro continha fotografias e diagramas mal posicionados e rotulados incorretamente, o que levou a uma nova edição completa, apressada e cara. A editora Bantam Books reagiu de forma determinada e investiu 3 semanas intensas na correção e revisão de toda a obra. Apesar desse atraso e da agitação associada, Uma Breve História do Tempo foi, no seu lançamento em 1º de abril, bem recebida. De abril, um sucesso esmagador, até mesmo sensacional. Permaneceu 147 semanas entre os mais vendidos do New York Times e quebrou recordes com 237 semanas na lista do The Times de Londres. O livro foi traduzido para nada menos que 40 idiomas e vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo. Repercussão inédita para uma obra de divulgação científica. Apesar do avanço da esclerose lateral amiotrófica, ele conseguiu escrever essa obra complexa. Para isso, ele usou apoio e tecnologia. Hawking colaborou com assistentes científicos em suas pesquisas e usava um computador adaptado com software de voz. Nos anos seguintes, passou a controlá-lo com movimentos oculares para registrar seus pensamentos. Já a escrita era lenta, mas constante. Hawking costumava formular parágrafos inteiros na mente antes de digitá-los, palavra por palavra, com esforço. O apoio editorial ajudou a tornar o texto acessível para um público amplo. Mas, acima de tudo, o que mais impressionava era a enorme paciência que Hawking dedicou a este livro. No seu estado, escrever deve ter levado muito tempo. Tempo que talvez, quando ele conseguia escrever uma frase em poucos minutos, passava de forma dolorosamente lenta. Só podemos especular sobre como ele viveu esse período. Agora queremos focar no que Hawking escreveu sobre o tempo em Uma Breve História do Tempo, e na visão de um físico como ele. A relatividade geral pode ser combinada com a teoria quântica de maneira elegante se substituirmos o tempo comum pelo tempo imaginário. Isso é chamado abordagem euclidiana, pois transforma o tempo na quarta direção do espaço.
Vamos lembrar da infância, juventude e da transição para a vida adulta, como o primeiro emprego, apartamento e talvez o casamento. Então, na maioria dos casos, pelo menos 2 ou 3 décadas se passaram. 2 ou 3 décadas em que concluímos a escola, talvez fizemos uma formação profissional, estudamos na universidade, nos formamos e, quem sabe, fizemos alguma especialização. As possibilidades são infinitas, mas uma coisa permanece igual para todos. Com o passar do tempo, ficamos mais ricos em conhecimento, mas mais pobres em tempo de vida restante. Esse tempo, que já passou e o que ainda está por vir, gostamos de perceber como um tempo absoluto. Um conceito no qual acreditamos há séculos e sobre o qual não costumamos pensar muito no dia a dia. Como falei, chamamos esse tempo de absoluto. Ela avança igualmente para todos, implacável como um relógio. Essa ideia estava profundamente enraizada em nossa compreensão cotidiana e até mesmo na física clássica. No século XX, essa compreensão do tempo foi fundamentalmente abalada e revolucionada. Albert Einstein revolucionou a ciência ao apresentar a teoria da relatividade, mudando nossa compreensão do tempo e sua relação com o espaço. O conceito de espaço-tempo é hoje familiar para todos nós que prestaram pelo menos um pouco de atenção na escola. A dilatação do tempo explica bem o espaço-tempo flexível. Ela descreve o fenômeno em que um relógio em movimento em relação a um observador parece andar mais devagar para ele. É como se o relógio estivesse preso em câmera lenta e funcionasse mais devagar. Como na contração do comprimento, o aparente desaceleramento do tempo não ocorre no sistema em movimento. Do ponto de vista do relógio e de tudo e todos que se movem com ele, tudo continuaria normalmente. Ela continuaria funcionando normalmente em seu próprio sistema de referência. Vamos imaginar uma nave espacial qualquer, talvez a Millennium Falcon de Star Wars. Na nave de Han Solo há um relógio e seu amigo peludo. A Millennium Falcon pode viajar na velocidade da luz. Para nós, uma velocidade quase máxima já basta. Suponha que você esteja na Terra e observe essa nave espacial enquanto ela atravessa o universo quase instantaneamente. Agora imagine que, enquanto a Falcon voa, o relógio a bordo da nave espacial, do seu ponto de vista, estaria andando mais devagar do que se estivesse com você na Terra. Curiosamente, Han e seu amigo peludo não notariam essa desaceleração. Para eles, o relógio funcionaria. Esta é a dilatação do tempo em ação. Relógios atômicos precisos a bordo de satélites precisam ser corrigidos regularmente devido à dilatação do tempo para garantir sinais de sistema de posicionamento global exatos. Até mesmo aceleradores de partículas terrestres demonstram esse efeito. Míons partículas elementares de vida curta sobrevivem além de seu tempo de vida normal quando se movem em velocidades extremas. Para o viajante, o fluxo do tempo permanece o mesmo, mas fora do seu horizonte de experiência, o fluxo do tempo aumenta. O tempo era elástico e flexível como a água de um rio. Tecnicamente, nossos relógios já não estão sincronizados, mas mostram o ritmo de nossas viagens individuais pelo espaço e tempo. Mas será que com essa informação poderíamos pensar que todos os relógios acabariam marcando a hora errada? O que Einstein chamou de dilatação do tempo só faz diferença quando um objeto ou um observador experimenta forças de aceleração extremas e o espaço se encurta para ele. Agora é assim, o tempo é relativo, dependendo da velocidade e da curvatura gravitacional. Apesar dessa descoberta revolucionária da teoria da relatividade, uma questão fundamental ainda permanece. Por que sentimos uma diferença tão clara entre passado e futuro? As próprias leis da natureza, que determinam o comportamento da matéria em todas as situações normais, surpreendentemente não fazem diferença entre as direções do tempo. Elas também permanecem inalteradas se realizarmos 3 operações fundamentais: a troca de partículas por antipartículas, a inversão para a imagem no espelho, ou seja, a troca de esquerda e direita, e a inversão da direção do movimento de todas as partículas. Imagine um universo que fosse nosso reflexo no espelho e totalmente feito de antimatéria. Pelas leis da natureza, ele seria igual ao nosso. Essas simetrias nas leis naturais levantam a questão da origem da nossa percepção do tempo.
No entanto, em nosso dia a dia, experimentamos uma flecha do tempo inconfundível, uma direção dos acontecimentos que é inabalável e irrevogável. Mais precisamente, uma causalidade. Uma xícara quebrada não se recompõe sozinha. Um copo de leite derramado não volta para dentro do copo. E nós nos lembramos do passado, não do futuro. Essa assimetria pode ser vista em um experimento simples. Filmando uma xícara caindo e quebrando, ao inverter o vídeo, percebe-se facilmente que o tempo está ao contrário. Os cacos que se levantam do chão e se juntam formando uma xícara intacta nos parecem absurdos e impossíveis. Por que isso ocorre se as leis fundamentais da física não apontam uma direção? Essa aparente discrepância entre as leis naturais simétricas e nossa experiência assimétrica do tempo está no centro dos enigmas mais fascinantes da física moderna. Para entender o mistério da flecha do tempo, devemos analisar cuidadosamente as 3 flechas do tempo presentes em nosso cosmos. Essas 3 flechas formam, de certa forma, os pilares fundamentais da nossa compreensão do tempo e oferecem pontos de partida para explicar nossa experiência temporal. Primeiro temos a flecha do tempo termodinâmica, que indica a direção em que a desordem ou entropia aumenta em um sistema fechado. Essa flecha está ligada à segunda lei da termodinâmica e é visível em várias situações do dia a dia. Pensem em um quarto arrumado, que com o tempo vai ficando cada vez mais bagunçado, ou em um cubo de gelo que derrete em uma bebida quente. Ambos são exemplos ilustrativos do aumento da entropia. A segunda seta, por outro lado, é a seta psicológica do tempo, que descreve nossa percepção subjetiva da passagem do tempo. Ela explica por que lembramos do passado, mas não conseguimos prever o futuro. Essa seta está enraizada em nossa consciência e determina nossa percepção do tempo. Por fim, existe a seta do tempo cosmológica, que indica a direção em que o nosso universo se expande desde o Big Bang, em vez de se contrair. Essa seta está ligada ao desenvolvimento e à estrutura do cosmos. Um dos grandes desafios da física moderna é explicar por que essas 3 setas parecem apontar na mesma direção. Elas são independentes ou existe uma conexão mais profunda entre elas? E, mais importante ainda, por que existe uma seta do tempo definida? Será que a seta do tempo psicológica é apenas uma ilusão, um produto da nossa mente que pensa demais sobre o mundo? A seta do tempo termodinâmica e a cosmológica seriam projeções de eventos invisíveis para nós? Para compreender a seta do tempo em toda a sua complexidade, precisamos lidar novamente com a segunda lei da termodinâmica. Vocês devem lembrar disso da primeira parte do documentário. Esse princípio fundamental da física diz que, em um sistema fechado, a desordem ou entropia inevitavelmente aumenta com o tempo. Para tornar esse conceito abstrato mais compreensível, imagine um quebra-cabeça de 1000 peças. Existe apenas uma única maneira de montar todas as peças corretamente, mas literalmente trilhões de maneiras de bagunçá-las. A probabilidade de que as peças caiam na ordem correta por acaso, se as embaralharmos, é tão incrivelmente pequena que podemos considerar isso praticamente impossível. Esse aumento da desordem é a razão fundamental pela qual percebemos o tempo como fluindo para frente. É importante entender que a segunda lei é uma afirmação estatística. Ela não exclui categoricamente que a entropia possa diminuir a curto prazo. É apenas extremamente improvável. Teoricamente, uma xícara quebrada poderia se recompor, mas provavelmente teríamos que esperar mais do que a idade do universo. Essa natureza estatística da entropia leva a reflexões fascinantes. Em um universo infinitamente grande, diminuições raras de entropia poderiam ocorrer com mais frequência, o que poderia levar a inversões locais do tempo. A seta do tempo termodinâmica está diretamente relacionada à seta do tempo cosmológica. Ambas nos remetem ao início do universo e levantam questões fascinantes da cosmologia moderna. Por que o universo iniciou com entropia tão baixa? Stephen Hawking propôs a condição de ausência de fronteiras, uma ideia revolucionária que afirma que o cosmos não tem borda nem começo no sentido clássico.
Em vez disso, podemos imaginar o Big Bang como um ponto em que o tempo, como o conhecemos, começou a existir. Essa ideia abala nossa compreensão habitual de causa e efeito e abre perspectivas totalmente novas sobre a natureza do espaço e do tempo. A teoria da expansão inflacionária do universo primitivo, desenvolvida por Alan Guth e outros, poderia então explicar como, a partir desse estado de densidade e temperatura extremas, surgiu o nosso universo ordenado de hoje. É como se o cosmos tivesse funcionado como uma gigantesca geladeira cósmica, criando ordem ao transferir a entropia para os espaços que se expandiam rapidamente. Essas teorias mostram como a flecha do tempo está ligada à origem e ao desenvolvimento do universo. Mas também trazem novas perguntas. Se nosso universo for só um entre vários no multiverso, como seria a flecha do tempo nos outros universos? Poderia haver universos onde o tempo flui na direção oposta? A flecha psicológica do tempo, ou seja, nossa percepção subjetiva da direção do tempo, está fortemente ligada à memória e à percepção. Para entender melhor esse fenômeno complexo, podemos fazer uma comparação esclarecedora com a memória de um computador. Imaginem um enorme ábaco onde cada esfera pode ocupar duas posições possíveis, esquerda ou direita. Antes de armazenar uma informação, as esferas ficam distribuídas aleatoriamente. Um estado de alta entropia. Ao armazenar uma informação, as esferas são organizadas em uma ordem específica, o que exige energia e aumenta a entropia total do sistema. Nosso cérebro age de forma parecida em nível fundamental. Quando nos lembramos, criamos ordem em nossas células nervosas e conexões neurais, o que aumenta a entropia ao nosso redor. Esse processo explica por que só conseguimos nos lembrar na direção em que a entropia aumenta, ou seja, do passado, não do futuro. Mas é fascinante pensar que nossa percepção do tempo está tão intimamente ligada às leis físicas fundamentais. Essa conexão entre memória e aumento da entropia levanta questões profundas. Em um universo hipotético com entropia decrescente, seria possível lembrar do futuro? Como nossa consciência e nossa percepção da realidade se desenvolveriam em um cosmos assim? Essas reflexões mostram como nossa percepção do tempo é fundamental para o nosso entendimento de realidade e consciência. Mas e se estivéssemos em um cosmos onde o tempo corresse ao contrário? Em que a causalidade ocorre após o efeito, em que a tinta no copo volta a ser uma gota e a xícara se recompõe sozinha? Ou, em outras palavras, imagine que o nosso universo em expansão começasse um dia a encolher. Um cenário conhecido como Big Crunch, ao qual já nos dedicamos detalhadamente na primeira parte do documentário. A seta do tempo também mudaria de direção? Alguns cientistas especulam que, em um universo em contração, ou seja, em um universo que está se comprimindo, xícaras quebradas realmente voltariam a ficar inteiras. Ovos não se quebrariam e voltariam para suas cascas, e as pessoas ficariam mais jovens em vez de envelhecer. Aqui vem uma reviravolta fascinante. Os habitantes desse universo ainda perceberiam o tempo como fluindo para frente, só que na direção oposta à nossa percepção atual. As lembranças deles se refeririam ao que nós chamaríamos de futuro. Essa ideia inverte totalmente nosso entendimento de causa e efeito. Uma analogia fascinante para isso são os buracos negros em seu interior. Além do horizonte de eventos, espaço e tempo invertem funções. O tempo vira coordenada espacial e o espaço temporal. Isso leva à surpreendente conclusão de que, para um observador hipotético dentro de um buraco negro, o futuro seria tão inevitável quanto o passado é para nós. Mas sejamos honestos, Hawking e outros físicos consideram o surgimento de tais anti-eventos fundamentalmente impossível. Eles não veem nenhuma relação entre um cosmos encolhendo e um movimento reverso do tempo. E como se sabe, muitas vezes se diz aqui que precisaríamos de mais energia para uma viagem no tempo do que o cosmos comporta em toda a sua existência. Viagens no tempo pertencem à ficção científica. Elas são impossíveis. Mas por que Hawking se sentou no dia 28
Mas então, por que Hawking se sentou no dia 28 de junho de 2009 em seu escritório na Universidade de Cambridge para organizar uma festa para viajantes do tempo? Ele realmente esperava ser visitado por pessoas do futuro ou era apenas um evento de publicidade para mostrar ao mundo que tinha senso de humor? Naquele 28 de junho de verão, Stephen Hawking organizou uma recepção especial em seu escritório na Universidade de Cambridge em 28 de junho de 2009. Ele decorou a sala festivamente, colocou champanhe para gelar e montou um buffet com petiscos requintados. O especial dessa festa era que Stephen Hawking só enviou o convite depois que o evento já havia acontecido. Uma ideia genial para atrair possíveis viajantes do tempo do futuro. No convite, ele incluiu horário e coordenadas do local para facilitar a chegada dos convidados do futuro. Hawking esperou pacientemente e cheio de expectativa por possíveis visitantes, mas quando o horário marcado passou, a sala permaneceu vazia. Nenhum viajante do tempo apareceu. Para Hawking, foi divertido, mas também provocou reflexão. Ele interpretou a ausência de convidados como uma indicação empírica de que viagens ao passado provavelmente não são possíveis. Mas será que viagens no tempo são realmente absolutamente impossíveis? Elas podem ser descartadas? Ou existem fenômenos no cosmos que poderíamos usar para realizar viagens ao passado? Apenas pensem em como seria se vocês pudessem viajar para o passado, vivenciar eventos históricos de perto ou olhar para o futuro para ver o que os espera. Essa ideia fascinante de viagem no tempo intriga a humanidade há séculos. Em inúmeras obras de ficção científica, seja A Máquina do Tempo de H.G. Wells ou séries mais modernas como Doctor Who, seres vivos podem viajar pelo tempo à vontade. Mas até mesmo físicos sérios já se ocuparam com a ideia de viajar no tempo. Pois, em 1990, o renomado físico Kip Thorne apresentou uma proposta revolucionária. Ele sugeriu que viagens no tempo poderiam ocorrer por meio de buracos de verme. Antes de nos aprofundarmos nessa tese, vamos reconhecer rapidamente que também surgiram vozes críticas que não ficaram tão entusiasmadas com a proposta dele. Por um lado, um grupo de cientistas temia não ser levado a sério se falasse abertamente sobre esse assunto. Por outro lado, havia razões mais sérias para ter medo. Stephen Hawking aponta que uma tecnologia de viagem no tempo, nas mãos erradas, poderia causar pânico ou despertar interesses militares. Imaginem só como o público reagiria se soubesse que os governos estão investindo verbas de pesquisa em viagens no tempo. Quando um físico como Stephen Hawking, conhecido pelo bom humor, fala tão sério sobre o tema, é preciso considerar suas preocupações. Voltando aos buracos de verme. Esses espaços-tempos hipotéticos e formados são como túneis que poderiam conectar diferentes regiões do universo. Isso soa muito tentador, vocês poderiam entrar em um desses corredores cósmicos e sair em um lugar completamente diferente e em outro tempo. Teoricamente, buracos de verme seriam o atalho para viagens interestelares. Vocês poderiam viajar por um buraco de verme até o outro lado da galáxia e voltar para casa a tempo do jantar. Mas, por mais bonito que isso pareça, agora a coisa fica complicada. Se buracos de verme existirem, eles também poderiam funcionar como máquinas do tempo e nos levar ao passado. E é exatamente aqui que encontramos o famoso paradoxo do avô. E se você viajasse para o passado e, sem querer, impedisse que seus avós se conhecessem? Vocês sequer existiriam para fazer essa viagem? Esse experimento mental mostra as dificuldades lógicas envolvidas em viagens no tempo para o passado. Mas como era antes de Stephen Hawking e Kip Thorne, antes desses dois gigantes da ciência? Dos quais um ganhou uma assinatura anual da revista Penthouse do perdedor após uma aposta. No mundo da física clássica, as viagens no tempo pareciam impossíveis por muito tempo, mas então surgiu Kurt Gödel. Ele apresentou uma solução para a equação de campo de Einstein que descrevia um universo em rotação, no qual curvas fechadas do tipo temporal passavam por cada ponto. Imaginem um carrossel cósmico onde, teoricamente, vocês poderiam retornar ao início antes mesmo de partirem. Chamavam isso de cordas ou fios cósmicos.
Esses fenômenos hipotéticos em forma de fio, com uma seção transversal minúscula, poderiam, se passassem uns pelos outros quase à velocidade da luz, distorcer o espaço-tempo dessa maneira, que viagens no tempo se tornariam possíveis. Teoricamente, seria possível orbitar 2 cordas cósmicas em movimento, e de repente chega no passado. Essas teorias indicam que a física clássica admite cenários onde viagens no tempo são possíveis e integradas à estrutura do espaço-tempo. Mas é claro que agora vem a pegadinha. Não temos provas de que o nosso universo funciona como Kurt Gödel sugeriu. Mas e se uma civilização altamente desenvolvida realmente pudesse construir uma máquina do tempo? Para entender, precisamos nos familiarizar com a ideia de uma máquina do tempo finita. Para isso, vamos supor que poderíamos manipular uma área limitada do espaço-tempo de forma que surgissem curvas fechadas do tipo temporal, sobre as quais um objeto ou uma pessoa pudesse se mover para o próprio passado. Isso levanta a questão: como definir os limites de uma máquina do tempo assim? Neste ponto, surgem os horizontes de Cauchy, nomeados em homenagem ao matemático francês Augustin-Louis Cauchy. Eles marcam um limite onde o futuro deixa de ser totalmente determinado pelo passado. Para entender esse conceito difícil, imagine que você está jogando um videogame em que pode prever o futuro do personagem com base em suas ações. Nesse jogo, o horizonte de Cauchy é uma linha invisível onde você passa a não saber mais o que acontecerá independentemente do que fez antes. Uma comparação adicional com o mundo real pode nos ajudar ainda mais. Normalmente, podemos deduzir a partir do que está acontecendo agora o que pode acontecer no futuro. Porém, no horizonte de Cauchy, a previsibilidade termina. A partir daqui, parece que não sabemos mais as regras do jogo. Além do horizonte, qualquer coisa poderia acontecer sem que haja uma ligação reconhecível com o passado. Se tivéssemos uma máquina do tempo, o horizonte de Cauchy seria o ponto a partir do qual a sequência normal de passado, presente e futuro para ou fica confusa. É como uma fronteira entre o mundo normal e uma região onde as regras habituais de causa e efeito não se aplicam mais. Para a nossa máquina do tempo, por outro lado, isso significa que vocês podem imaginá-la melhor como uma região especial do espaço-tempo criada por nós mesmos. Essa região tem um tamanho limitado e fronteiras claras, semelhante a um campo de jogo demarcado. Nesse campo, de repente, as regras são bem diferentes das do mundo normal. Aqui, podemos viajar no tempo para frente e para trás, mas só dentro desses limites. A borda dessa área é o horizonte de Cauchy. O especial dessa máquina do tempo é que tudo o que acontece dentro dela permanece restrito a essa área e não afeta o mundo normal lá fora. Nós mesmos criamos esse espaço extraordinário. Ele não é um fenômeno natural e não surgiu do nada. Essa ideia de uma máquina do tempo criada de forma finita nos permite pensar sobre as possibilidades de viagens no tempo sem precisar questionar toda a realidade ao nosso redor. O mais fácil é imaginar isso como uma bolha de dobra do Star Trek. A nave espacial que viaja dentro dessa bolha está isolada do restante do universo e criou sua própria realidade. Se tentássemos atravessar o horizonte de Cauchy ou deixar a bolha de dobra, simplesmente deixaríamos de existir, pois estaríamos além da causalidade que nós mesmos criamos. Mas construir uma máquina do tempo dessas está longe de ser brincadeira de criança. Um grande obstáculo é a necessidade de energia negativa. Na física clássica, a condição de energia fraca afirma que a densidade de energia para qualquer observador deve ser pelo menos zero. Isso parece lógico, mas é um grande problema para possíveis viajantes do tempo. Para construir uma máquina do tempo finita é preciso energia negativa. O que é considerado fisicamente impossível pela teoria clássica? É nesse ponto que a física quântica nos oferece uma alternativa. Flutuações quânticas, mesmo no espaço vazio, podem gerar localmente densidades de energia negativas. Pensem em uma cena cósmica detalhada, com energia surgindo e sumindo constantemente. Esses efeitos quânticos poderiam teoricamente deformar o espaço-tempo, possibilitando a construção de uma máquina do tempo.
Um exemplo disso é a radiação de Hawking dos buracos negros, onde a energia negativa no horizonte de eventos faz o buraco negro evaporar lentamente. Esses fenômenos mostram que o mundo quântico pode, possivelmente, nos dar a chave para as viagens no tempo. Mas mesmo que conseguíssemos superar esse obstáculo da energia negativa, outros desafios ainda aguardam no caminho para a máquina do tempo. Um problema especialmente complicado é a densidade de energia infinita que surgiria no horizonte de uma máquina do tempo. É como se nos aproximássemos da entrada da máquina do tempo só para sermos pulverizados por um raio de radiação infinita. Em outras palavras, mesmo que conseguíssemos criar uma área dessas, não seríamos capazes de atravessar a cortina de energia negativa infinitamente densa, já que ela simplesmente nos aniquilaria, sem falar que provavelmente nem teríamos energia negativa infinita à disposição. Esse cenário poderia ser interpretado como uma espécie de firewall cósmico que nos alerta para não brincarmos com o passado. A física quântica pode oferecer solução. Talvez existam estados quânticos com densidade de energia finita no horizonte. No entanto, não sabemos como alcançar ou estabilizar tais estados. Um desafio que mesmo para uma civilização avançada seria enorme. Esses problemas mostram que construir uma máquina do tempo funcional, se é que isso é possível, seria uma façanha tecnológica além da nossa imaginação atual. Eles exigem uma compreensão profunda da gravidade quântica, um campo no qual estamos apenas começando a arranhar a superfície, se é que ele é acessível para nós. Com tantos desafios, o futuro das viagens no tempo em grande escala parece sombrio. Ou deveríamos dizer, claro, devido à energia infinita que encontraríamos no horizonte de Cauchy. A probabilidade de algum dia ligarmos um DeLorean e viajarmos para o passado é praticamente nula. As leis da física parecem conspirar contra essas possibilidades. Mas mesmo que as viagens no tempo se mostrem impossíveis, é de fundamental importância de entendermos por que são impossíveis. A teoria quântica da gravidade, um campo ainda amplamente inexplorado, pode nos oferecer novos insights aqui. Talvez ela permita viagens no tempo microscópicas na escala de Planck, uma escala incrivelmente pequena. Para objetos macroscópicos, voltar ao passado ainda parece impossível. Stephen Hawking resumiu isso de forma bem-humorada. Se fosse possível viajar no tempo, turistas do futuro já teriam nos visitado. Comentário bem-humorado ressalta a importância de pesquisar até ideias impossíveis, pois teorias malucas frequentemente levam a descobertas revolucionárias e mudam nossa compreensão do cosmos. Como teria sido a vida de Stephen Hawking se ele não tivesse desenvolvido esclerose lateral amiotrófica? E sobre suas descobertas de buracos negros e do Big Bang? Viagens no tempo e outros fenômenos tão abstratos que exigem uma imaginação vasta e uma grande capacidade de abstração para serem explorados matematicamente? Só podemos observar sua vida de longe e ler o que ele escreveu sobre a doença e seu avanço. Em sua autobiografia oficial, Minha Breve História, ele dedicou um capítulo inteiro à sua vida com esclerose lateral amiotrófica. Com humor e reflexão, ele conta que, na infância, não era esportivo e preferia desafios intelectuais. O fato de ele ter esclerose lateral amiotrófica foi descoberto justamente em um momento em que ele havia descoberto o remo para si mesmo. A nova atividade física evidenciou os primeiros sinais da doença, tornando-o mais desajeitado e forçando-o a abandonar o remo rapidamente. Além disso, ele começou a tropeçar sem motivo aparente. Rapidamente, ele e outras pessoas perceberam que algo não estava certo. Com ironia, Hawking comenta como tentou atribuir os sintomas a um mal-estar temporário. Apenas sua mãe se preocupou mais e o levou ao médico. Ele descreve os exames médicos extensivos subsequentes com uma mistura de precisão científica, mas também com certo distanciamento pessoal, como se estivesse falando sobre um objeto de pesquisa e não sobre si mesmo. O diagnóstico de uma doença incurável abalou Hawking. Ele mergulhou em autocomiseração e depressão, sem acreditar que isso havia acontecido com ele e não com outra pessoa. Só de 1 a 6 em cada 100 mil pessoas tem essa doença, que já muda a vida de muitos.
após poucos anos, fatalmente. Por que justamente o jovem Steven, que tinha toda a vida pela frente, deveria morrer tão cedo? Ele achava isso simplesmente injusto e desleal. Mas no hospital, a perspectiva dele sobre a vida mudou rapidamente. Ele contou que conheceu um garoto morrendo de leucemia no hospital. E percebeu que havia pessoas em situações ainda piores, que tinham um destino muito mais infeliz do que o dele. Além disso, embora ele tivesse uma forma grave de esclerose lateral amiotrófica, ela pôde ser amenizada com o uso de medicamentos. Essa percepção se torna um consolo recorrente para ele. Desde então, ele se sentia muito sortudo por estar vivo e ainda poder participar do cotidiano. Mesmo com o apoio de outros e a ajuda da tecnologia, a morte ainda teria que esperar. Seus sonhos dessa época revelam um nível mais profundo de seu confronto com a doença, desde o medo da morte até a fantasia heróica de autossacrifício. Mas, em vez de se desesperar, Hawking se surpreende ao redescobrir o valor da vida e se dedica com entusiasmo à pesquisa. Os meses e anos após o diagnóstico foram marcados por uma reestruturação de sua vida, desde a busca por uma moradia adequada. Agora, pelo resto da vida, ele estava preso a uma cadeira de rodas e precisava organizar seus cuidados diários, mostrando os desafios que ele e sua família enfrentaram. Nas entrelinhas, percebe-se a grande força de vontade e adaptação que Hawking precisou para trilhar seu caminho. Eu estava apreensivo em relação ao filme porque ele foi baseado em um livro da minha ex-esposa. Mas fiquei mais tranquilo quando li o roteiro e ainda mais quando assisti à exibição. Fui surpreendentemente honesto sobre o nosso casamento. Houve muitos momentos no filme que eram bem diferentes da realidade. Por exemplo, o filme mostra que eu descobri a radiação de Hawking logo depois que Lucy nasceu. Na realidade, foi nessa época que eu descobri o que acontece quando buracos negros se fundem. Mas isso não importa, eu não vou dizer a ele como fazer filmes se eles não me disserem como resolver os mistérios do universo. Achei que a interpretação de Ed Redmayne de mim foi muito boa. Ele passou um tempo com pessoas com esclerose lateral amiotrófica para ser autêntico. Às vezes eu quase acreditava que ele era eu. Aqueles que assistiram ao filme disseram que causou um grande impacto. Para mim, foi o mais perto que cheguei de viajar no tempo. A perda da voz por pneumonia foi outro momento decisivo na vida de Hawking. Com uma precisão fascinante nos detalhes, ele descreve o caminho desde a comunicação trabalhosa por meio de quadros de letras até o desenvolvimento de seu característico sistema de fala assistido por computador. O entusiasmo de Hawking por essa solução fica claro quando ele explica como funcionam o equalizer e o sintetizador de voz. Ele comenta que, como britânico, teve que se adaptar ao sotaque americano do computador de voz. Logo, ele aceitou essa voz como sua e, às vezes, esquecia como era a original. E assim iniciou a carreira de Stephen Hawking. Ele pesquisou o Big Bang, buracos negros e o tempo. E de vez em quando se dedicava num pensamento que o ocupava há muito tempo e que nunca o deixava em paz. Como é possível que da existência de leis simples como a gravidade ou o eletromagnetismo surja algo tão complexo como o nosso universo? Imaginem que vocês olham para o céu estrelado em uma noite clara. O que veem não são só pontos de luz, mas estrelas, planetas, gás e poeira, asteroides e cometas que se movem em um jogo complexo de gravidade e movimento próprio ao redor uns dos outros. Essa dança gravitacional parece complexa à primeira vista e realmente é. Só depois percebemos que, apesar das regras simples da gravidade, logo surge uma complexidade incontrolável. Como tudo ocorre de forma exata e previsível, culturas antigas já notavam as regularidades nos movimentos do Sol, Lua e planetas. Eles suspeitavam que esses corpos celestes não estavam sujeitos ao capricho dos deuses, mas sim seguiam certas leis. Essa descoberta na astronomia foi a centelha que acendeu o fogo da revolução científica. Aos poucos, esse entendimento se expandiu para outras áreas, da mecânica à termodinâmica e até à física quântica.
Pesquisadores em todo lugar descobriram leis que explicam o comportamento da natureza. Mais tarde, esse fenômeno receberia um nome: determinismo científico. Mas primeiro precisamos definir esse par de conceitos tão estranho. Científico significa que tentamos comprovar uma teoria ou uma observação na natureza por meio de algo comprovável. Determinismo, por sua vez, é uma concepção filosófica de que todo evento no universo é completamente determinado e previsível por eventos anteriores em conjunto com as leis da natureza. E Stephen Hawking também percebeu rapidamente que deve existir um conjunto completo de leis da natureza. Essas leis determinam como o universo vai evoluir no futuro, se o seu estado em um determinado momento for conhecido. E Hawking nunca se cansou de enfatizar: essas leis devem ser universais, válidas em todo lugar e em todo momento. Nessa visão de mundo, não há espaço para intervenções divinas ou milagres. O universo segue suas próprias regras, implacável e preciso como um relógio cósmico. Mas mesmo que conhecêssemos todas as leis da natureza, ainda restariam questões fundamentais que ocuparam Hawking por toda a sua vida. Por que existe algo e não simplesmente nada? Essa pergunta pode parecer trivial à primeira vista, mas, se pensarmos um pouco sobre ela, surge uma espécie de incômodo em nossos pensamentos, talvez até uma certa inquietação. Por que o universo existe e por que nós existimos nele? Segundo Hawking, responder "Deus criou assim" só transfere o problema. Então teríamos que perguntar: quem criou esse Deus? De onde surgiria uma força divina que cria do nada? Stephen Hawking buscou respostas nas ciências naturais. Uma das questões centrais que o intrigava era: por que o nosso universo tem exatamente este sistema específico de leis e não qualquer outro? O ajuste das constantes naturais permite a existência de estrelas, planetas e, por fim, da vida. Se a constante gravitacional fosse minimamente diferente, o nosso cosmos não poderia existir. Se as forças fraca e forte fossem diferentes, talvez nem átomos existissem, e nós não poderíamos conversar sobre do que é feita a nossa realidade. Mas vamos primeiro ficar com o passo das regras simples para a complexidade. Em 1970, o matemático John Conway desenvolveu o jogo da vida. Na verdade, isso não é um jogo comum, mas um modelo de universo bidimensional com leis próprias. Ele imaginou um tabuleiro de xadrez infinito, onde cada casa pode estar viva ou morta. Se uma casa estivesse viva, uma célula se desenvolvia ali. Casa viva com 2 ou 3 vizinhos vivos sobrevive, uma casa morta com 3 vizinhos vivos revive. Nos demais casos, a célula morre ou continua morta. Dependendo da configuração, desenvolveram-se as mais diversas formas e processos. O blinker é uma estrutura oscilante simples que alterna entre 2 estados. Deslizadores, que se movem diagonalmente pelo tabuleiro, eles são formados por 5 células vivas, dispostas em um padrão específico. Após cada 4 gerações, o deslizante retorna à sua forma original, mas se deslocou uma célula na diagonal. O processo se repete, fazendo o deslizante mover-se pelo campo. Canhões de deslizantes, por sua vez, são estruturas estacionárias mais complexas que disparam deslizantes em intervalos regulares. O mais conhecido é o canhão de deslizantes de Gospa. Ele é composto por uma disposição complicada de células que se altera ciclicamente. Em cada ciclo, um novo deslizante é criado na borda da estrutura, que então se separa da formação principal e se move pelo campo de jogo. Há várias outras formas que podem surgir de diferentes combinações de posicionamentos iniciais e das mesmas regras. Hawking traçou paralelos com o nosso próprio universo, onde toda a complexidade do cosmos surge a partir de leis físicas fundamentais. Hawking ficou fascinado por modelos que mostram a origem de sistemas complexos a partir de regras simples. Uma ideia que ele também perseguiu em suas teorias sobre a origem do universo. Mas será que o fascínio do jogo da vida vai além de padrões interessantes? Conway e seus alunos fizeram uma pergunta fundamental. Será que um universo tão simples pode gerar objetos complexos o suficiente para se autorreplicarem? A resposta surpreende. Sim, pode.
Mais do que isso, esses padrões autorreplicantes, ou seja, esses padrões que podem se formar sozinhos, são capazes de realizar quaisquer cálculos. Eles são, por assim dizer, máquinas de Turing universais. Mas o que isso realmente significa? Imagine que você pudesse reconstruir um computador moderno com todas as suas funções usando nada além de células vivas e mortas no universo de Conway. Isso é exatamente possível, em teoria. Planadores bem arranjados possibilitam criar portas lógicas ou além de armazenar e processar informações. Stephen Hawking, que estudou intensamente a inteligência artificial, via nesses modelos pistas importantes de como a inteligência e a consciência poderiam ter surgido em nosso próprio universo. Por isso, não só Conway, mas também Hawking fizeram a seguinte pergunta: o que exatamente é a vida? No contexto do jogo, ou seja, do jogo da vida de Conway, poderíamos definir seres vivos como sistemas complexos de tamanho limitado, que são estáveis e capazes de se reproduzir. Os padrões autorreplicantes no jogo cumprem esses critérios de maneira impressionante. Mas é aqui que começa o verdadeiro desafio filosófico. Esses seres vivos teriam consciência de si mesmos? Possuiriam autoconsciência? Essas perguntas nos levam diretamente a um dos maiores mistérios da ciência e da filosofia, a consciência e o livre-arbítrio. Stephen Hawking, apesar das limitações físicas, tinha uma vida interior rica e grande fascínio por essas questões. Ele especulava se a consciência poderia ser uma propriedade emergente de sistemas complexos, que surge a partir de um certo grau de complexidade. Se fosse assim, estruturas complexas no jogo da vida também poderiam desenvolver consciência. Como descobriríamos isso algum dia? Como determinar se um ser tem livre-arbítrio? Observar o jogo e a vida nos faz refletir sobre questões fundamentais do nosso universo. Quais condições as leis da natureza precisam cumprir para possibilitar um universo estável e favorável à vida? O princípio da conservação de energia tem papel central nisso. Essa primeira lei da termodinâmica, que já conhecemos em relação aos buracos negros, afirma que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Ela é essencial para a estabilidade do cosmos. Stephen Hawking reconheceu a importância dessas leis de conservação. Em seus trabalhos sobre a física dos buracos negros, Stephen Hawking mostrou que até mesmo essas armadilhas gravitacionais devem obedecer às leis da termodinâmica. Mas que outras condições as leis da natureza devem cumprir para serem válidas? Por um lado, elas precisam ser consistentes, ou seja, não podem se contradizer. Elas devem ser universais, válidas em qualquer lugar e a qualquer momento no cosmos. E elas precisam, como destacou Hawking, ser capazes de fazer previsões precisas que possam ser verificadas experimentalmente. E assim, Hawking fez mais uma conexão entre o jogo da vida, as leis simples da natureza e uma questão muito maior. Poderia existir uma teoria de tudo? Um modelo do cosmos que unisse todas as leis da natureza e explicasse tanto o mundo quântico, as grandes estruturas do universo, quanto a origem da vida. Como os cientistas podem fazer uma ligação entre regras muito simples, que nós humanos já conhecemos há séculos e que estamos estudando cada vez mais a fundo, a uma ideia que abranja tudo o que podemos ver e o que não podemos ver? A unificação da física é uma tarefa muito complexa que fascina cientistas há décadas, talvez mais. Imaginem poder explicar todo o universo com uma única fórmula elegante ou um único modelo. O objetivo final é desenvolver uma teoria completa, livre de contradições e unificada, que explique todos os fenômenos físicos conhecidos, sem precisar recorrer a números ou suposições arbitrárias. Essa busca é como um gigantesco quebra-cabeça, no qual os cientistas tentam encaixar todas as peças perfeitamente. Um dos mais conhecidos defensores dessa ideia foi ninguém menos que Albert Einstein. Ele dedicou grande parte de sua vida posterior à busca por uma teoria unificada como essa, porém sem sucesso. Einstein, o pai da teoria da relatividade, chegou aos limites do conhecimento da época. Pois que ironia! Justamente o tempo, que segundo Einstein é relativo, simplesmente ainda não estava maduro para um avanço desse tipo.
Faltavam conhecimentos essenciais sobre forças nucleares. Ironia: Einstein recusou-se a aceitar a realidade da mecânica quântica, apesar de ter contribuído essencialmente para seu desenvolvimento. Apesar das dificuldades enfrentadas por Einstein e outros, fizemos avanços notáveis nas últimas décadas. A unificação ocorreu com o desenvolvimento de teorias parciais que explicam certos aspectos do universo. Cientistas tinham várias peças de um quebra-cabeça montadas aos poucos. A descoberta da mecânica quântica e sua relação de incerteza foi um avanço decisivo. O mundo operava de forma bem diferente em sua menor escala do que no nosso dia a dia. A relação de incerteza afirma que não podemos determinar ao mesmo tempo a posição exata e a velocidade de uma partícula. E justamente isso parece ser uma característica fundamental do nosso cosmos. Será que então podemos realmente compreender o cosmos algum dia? Será que devemos simplesmente aceitar essa incerteza e aceitar as coisas como elas são? A mecânica quântica já era consolidada nos anos 1970 e 1980, mas Stephen Hawking destacou sua importância central. Ele enfatizou que qualquer teoria unificada deve levar em conta o princípio da incerteza. Apesar dos avanços, Hawking pediu cautela. Ele sempre diz que a história das descobertas na física está repleta de momentos prematuros de eureka. Por exemplo, no início do século XX, acreditava-se que tudo podia ser explicado pelas propriedades da matéria contínua e normal. A descoberta da estrutura atômica eliminou essa esperança. Ou acreditava-se até a década de 1920 que a Via Láctea abrangia todo o universo e que não existiam outras galáxias. O fato de que primeiro se descobriu a expansão do cosmos, depois até mesmo sua expansão acelerada, e que em algum momento a energia escura foi responsabilizada por isso, foi uma série de descobertas que ninguém esperava e que fizeram com que ficássemos mais humildes e muito cautelosos com comemorações precipitadas. No século passado, houve todo tipo de esforços para criar teorias unificadas e conectar o mundo do grande com o do pequeno. Vale mencionar a teoria eletrofraca, que explica que a força eletromagnética e a força nuclear fraca são dois aspectos da mesma interação fundamental. Em baixas energias, elas aparecem como forças separadas, mas em energias muito altas, elas se unificariam. A teoria previu os bósons W e Z, confirmados experimentalmente depois. Ela também explica por que a força fraca tem um alcance tão curto, enquanto a força eletromagnética tem um alcance infinito. Um caminho semelhante foi seguido pelas grandes teorias unificadas, ou grandes teorias unificadas que tentaram unir a força nuclear forte com a força eletrofraca. A ideia é que, em energias extremamente altas, essas três forças apareçam como uma única força. Essas teorias prevêem a existência de monópolos magnéticos e a decomposição dos prótons. Nenhum foi observado ainda. Elas explicam de forma elegante enigmas da física de partículas, como a quantização da carga elétrica. Outra abordagem muito interessante é a unificação da gravidade com a mecânica quântica e a supersimetria, chamada supergravidade. Essa teoria postula que cada partícula conhecida tem um parceiro supersimétrico, o que faz com que o número de partículas seja dobrado. Na supergravidade, o graviton, a partícula hipotética que media a gravidade, é complementado por um par supersimétrico, o gravitino. Embora a supergravidade ainda não tenha sido confirmada experimentalmente, ela contribuiu de forma importante para o desenvolvimento da teoria das cordas e continua sendo uma área ativa de pesquisa na física teórica. A ideia de que o espaço-tempo e a matéria podem estar conectados em um nível fundamental por princípios supersimétricos fascina físicos do mundo todo e impulsiona a busca por uma teoria abrangente da gravidade quântica. Enquanto a supergravidade chegava aos seus limites, uma nova ideia revolucionária surgia no cenário da física teórica, a teoria das cordas. Imaginem que, em vez de partículas pontuais, ou seja, átomos, existissem pequenas cordas vibrantes, ou strings. Essa ideia pode soar como ficção científica, mas tem grandes implicações para a nossa compreensão da realidade. Na teoria das cordas, as partículas são como notas em uma guitarra cósmica.
Cada modo de vibração de uma corda representa uma partícula distinta, como se o universo tivesse uma música que define a estrutura da matéria. Diferente das teorias convencionais, que tratam partículas como pontos sem dimensão, as cordas têm comprimento, ainda que extremamente pequeno. Essa pequena mudança traz grandes consequências. Na teoria das cordas, as interações entre partículas deixam de ser pontos no espaço-tempo e passam a ser cordas que se conectam ou se separam. A história da teoria das cordas é tão fascinante quanto o seu conteúdo. Originalmente desenvolvida nos anos 60, para explicar a força nuclear forte, ela foi inicialmente deixada de lado. Como uma fênix, ela renasceu nos anos 1980, quando os físicos perceberam que ela tinha o potencial de unir todas as forças fundamentais, incluindo a gravidade. E Stephen Hawking, apesar do ceticismo inicial, reconheceu o potencial da teoria e colaborou em seu desenvolvimento, especialmente em seu trabalho sobre buracos negros. Mas por mais elegante e promissora que seja, ela traz seus próprios desafios. Uma das implicações mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais surpreendentes é a necessidade de dimensões adicionais. E se vocês vivessem toda a sua vida em um mundo bidimensional, como figuras em uma folha de papel, e de repente alguém lhes dissesse que existe uma terceira dimensão? É assim que essa descoberta se sente. A teoria das cordas só funciona matematicamente de forma consistente se o nosso universo tiver 10 ou até mesmo 26 dimensões, não apenas as 4. 3 que percebemos. Mas onde estão essas dimensões extras? Por que não conseguimos vê-las ou senti-las? Uma possível explicação é que essas dimensões estão enroladas em escalas incrivelmente pequenas, menores do que qualquer coisa que possamos medir. É como se uma corda, vista de longe, parecesse uma linha unidimensional, embora na realidade tenha uma superfície cilíndrica. Stephen Hawking trouxe à tona o princípio antrópico, a ideia de que as propriedades observáveis do universo são limitadas pelo fato de que nós existimos como observadores. Stephen Hawking sugeriu que talvez vivamos em um dos muitos universos possíveis e nossa percepção das dimensões depende da nossa existência. Pode haver mundos ou realidades em que seres percebem e se movem em 5 ou 6 dimensões espaciais. A realidade deles seria quase inimaginável para nós, assim como o nosso mundo tridimensional seria incompreensível para um ser bidimensional. Num universo multidimensional, seres vivos talvez enxergassem ao redor de cantos em dimensões ocultas para nós. Eles poderiam possivelmente ver o interior de objetos fechados sem abri-los ou existir em vários lugares ao mesmo tempo. Eles poderiam perceber o tempo de forma muito diferente da nossa. Por outro lado, também poderiam existir seres que percebem menos dimensões do que nós, seres bidimensionais que vivem em uma superfície. Eles não saberiam o que é cima ou baixo? Seriam como células vivas no jogo da vida de Conway. Talvez nem percebam que existem apenas como uma simulação, ou que são apenas uma projeção de um mundo tridimensional. Isso, por sua vez, levanta a questão de se o nosso cosmos, nossas vidas, não seriam apenas uma representação de uma realidade de 5 ou mais dimensões. Um ambiente onde, além de cima, baixo, esquerda, direita, frente e trás, existem outras direções que, no entanto, mal conseguimos imaginar devido à nossa mente tridimensional. Para nós, um universo desses seria tão incompreensível quanto um tridimensional para as células do jogo da vida. Esses experimentos mentais revelam como nossa percepção pode ser limitada. Talvez existam aspectos do cosmos que nos permanecem ocultos devido à nossa limitação dimensional, ou talvez existam seres que podem transitar entre as dimensões e assim possuem uma compreensão totalmente diferente do universo. Esses exercícios mentais nos ajudam a explorar realidades estranhas e diferentes. Quem sabe com o que Hawking sonhava à noite quando deixava seus pensamentos vagar? Em 1979, você mencionou a chance de uma teoria do tudo antes do fim do século. Agora prevejo que eu estava errado. Olhe para as estrelas, não para os pés.
Olhe para as estrelas e não para os seus pés. Essa frase representa o que Stephen Hawking sempre mostrou aos outros durante toda a sua vida: maravilhar-se com as maravilhas do cosmos e fazer perguntas. A doença esclerose lateral amiotrófica fez com que ele passasse toda a vida em uma cadeira de rodas. Ele logo ficou fraco até para tarefas simples e precisou de um assistente e da esposa por toda a vida. Mas Hawking tinha um talento excepcional para levar ao público aquilo que ele pesquisava. Ele escreveu livros sobre o universo, o tempo, buracos negros e assim aumentou a compreensão da ciência entre as pessoas. Ele não se abalou nem ao questionar teorias aceitas. A Stephen Hawking não devemos apenas descobertas como a consolidação da teoria do Big Bang, como a origem mais provável do universo. Também a descoberta de que buracos negros têm temperatura, portanto estão sujeitos às leis da termodinâmica e evaporam, ou talvez sejam portais para um universo desconhecido. Devemos isso àquele pesquisador que, mesmo vivendo em uma cadeira de rodas, nunca estava cansado para uma piada. Apesar, ou talvez justamente por causa de suas limitações físicas, Stephen Hawking viveu uma vida surpreendentemente plena e multifacetada. Ele viajou pelo mundo com uma sede de aventura que envergonharia muitos saudáveis. Ele visitou a União Soviética 7 vezes durante a Guerra Fria, além de ir 6 vezes ao Japão e 3 à China. Suas viagens o levaram até mesmo à gelada Antártica. Só a Austrália ele nunca chegou a visitar. Ele fez um voo parabólico, conheceu chefes de Estado, incluindo os presidentes da Coreia do Sul, China, Índia, Irlanda, Chile e dos Estados Unidos. Ele palestrou no Grande Salão do Povo em Pequim e foi recebido pela Rainha Elizabeth II. Hawking mostrou ao mundo que uma vida plena não depende das habilidades físicas, mas sim da determinação de focar no que se pode fazer em vez de lamentar o que não é possível. Sua vida foi um testemunho de que os limites, muitas vezes, existem apenas em nossas mentes. O legado científico de Stephen Hawking é de valor inestimável para a nossa compreensão do cosmos e continuará a influenciar a física por gerações. Seus primeiros trabalhos mostraram que a teoria clássica da relatividade geral entra em colapso nas singularidades do Big Bang e buracos negros. Isso foi um passo decisivo para entender onde nossas teorias físicas anteriores chegavam aos seus limites e onde novas abordagens eram necessárias. Em seus últimos anos, ele se dedicou à questão de como a teoria quântica pode prever o que acontece no início e no fim do tempo. Ele tentou estabelecer a teoria das cordas como a conexão definitiva entre o mundo do grande e o do pequeno. E ao invés de procurar por uma partícula estranha que deveria mediar a gravidade, chamada de graviton na física geral, ele a entendeu como um resultado do mundo das cordas. Ela é, por assim dizer, uma força inerente à nossa realidade, que não necessita de partículas e atua em todo o cosmos. Mas também é preciso admitir que a teoria das cordas ainda não foi comprovada e os pesquisadores ainda se perguntam se o cosmos, como sugerido pela teoria das cordas, realmente poderia ter 10 ou até mais dimensões, se poderiam existir outros universos além de qualquer imaginação e se esses cosmos seriam habitados por seres vivos cuja existência se desenrola em outras dimensões, e para os quais nós, ou vice-versa, não passamos de um ruído de fundo multidimensional. Talvez nosso universo seja só uma projeção tridimensional em um cosmo com dimensões bem maiores. Quais as consequências desse conhecimento para a ciência? Provavelmente foi sua teoria mais ousada. E sim, nem tudo o que Hawking dizia fazia sentido. Cada uma talvez ainda esteja no campo da imaginação e compreensão. E aqui a vida dele aconteceu. Aqui nasceram as ideias mais inovadoras desde Einstein. Big Bang, singularidade primordial, radiação de Hawking, temperatura de Hawking, tempo imaginário, multidimensionalidade ou teoria de tudo, termos que são inevitavelmente associados a Hawking. E apesar das longas listas de coisas que Hawking não podia fazer sozinho e para as quais precisava de ajuda de outras pessoas, ele diria apenas alguns anos antes de sua morte: enquanto houver vida, há esperança. Essa esperança durou para ele pessoalmente até aquele dia fatídico, em 14. Em março de 2018, ele faleceu aos 76 anos.
No dia 31, em 31 de março, seu funeral ocorreu na igreja St. Mary the Great, em cerimônia privada para 500 convidados. 6 colegas levaram o caixão para a igreja, onde o sino tocou o número de anos vividos por Hawking. Uma pessoa pode ter partido, mas seu legado, seus conhecimentos e teorias, sua alegria de viver e força deveriam perdurar além dele. Devemos sempre levar sua esperança e alerta conosco? Com seu falecimento, seu corpo passou, se formos colocar em termos da termodinâmica, de um estado ordenado para um estado de maior entropia. Os átomos e moléculas que compunham Hawking vão se misturar novamente com a Terra e o ar, daqui a 5 bilhões de anos ou mais. Talvez com a nossa estrela central, quando o nosso Sol se tornar uma gigante vermelha. E talvez Hawking, como em um episódio da série Jornada nas Estrelas, a nova geração, jogue pôquer holográfico com Isaac Newton, Albert Einstein e um androide e vença. Se há algo a aprender, é isso. Assim como a vida é, não existe apenas esperança para as pessoas, mas também humor e aceitação do próprio destino. Se você tem essas duas coisas e foca no que faz melhor, pode alcançar o impossível. Avanços recentes na cosmologia foram alcançados a partir do espaço, onde temos uso ininterrupto do nosso vasto e belo universo. Mas também devemos continuar indo ao espaço pelo futuro da humanidade. Eu não acho que vamos sobreviver mais 1000 anos sem escapar além do nosso frágil planeta. Portanto, quero incentivar o interesse público pelo espaço e já estou começando o meu treinamento cedo. Vou concluir refletindo sobre o estado do universo. Tem sido uma época gloriosa para estar vivo e fazer pesquisas em física teórica. Nossa visão do universo mudou muito nos últimos 50 anos. E fico feliz se pude dar uma pequena contribuição. O fato de nós, humanos, que somos apenas coleções de partículas fundamentais da natureza, termos conseguido chegar tão perto de um entendimento. As leis que nos regem e regem o nosso universo são um grande triunfo. Então lembre-se de olhar para as estrelas e não para os seus pés. Tente entender o que você vê e se pergunte sobre o que faz o universo existir. Seja curioso. E por mais difícil que a vida possa parecer, sempre há algo que você pode fazer e ter sucesso. O importante é que você não desista.